Colegas de trabalho não são seus amigos de verdade. Um rapaz lançou um vídeo e o vídeo dele faz até um tempo, sabe, gente? Não é um vídeo de agora, não. Que ele fala uma situação que ele passou no trabalho em que ele caiu em si. Aquelas pessoas que ele trabalhou, que ele trabalhava, não eram amigos dele de verdade. E o que aconteceu para ele perceber isso? E por quê? É muito difícil travar uma amizade no trabalho no nível que você travava na escola, que segue ali por bastante tempo, muitos anos até, às vezes mais de 10 anos, tem 20 anos, que começou na escola. Mas no trabalho você já não consegue com tanta facilidade. Tem gente que sim, mas a maioria não consegue. E nem na faculdade. O que acontece? Bora começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, sextou. Sextou, galera. Vídeo de sexta, vamos falar sobre trabalho. Já vamos sair do trabalho assim, ó, no metrô, pensativo. Não tenho amigos? Por que a galera de lá não é minha amiga? O que acontece? Vamos ver a situação que aconteceu com esse TikToker, que ele fala, o momento que ele percebeu isso. Então bora lá, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então segunda estamos de volta. Bora lá, vamos rapidinho pro quadradinho. Tá aqui. Esse é o TikToker que lançou, Espectro Racional. Felipe Espectro. Então, Espectro Racional 2.0. Vai lá, segue quem se interessar pelo conteúdo. Ele faz vários conteúdos legais. Quem gostar, vai lá e segue ele. Então, bora lá ver o vídeo dele que ele fala sobre o dia que eu descobri que não existe amigo no trabalho. O dia em que eu descobri que os meus colegas de trabalho não eram meus amigos, eram colegas. Certa vez eu estava indo para casa de uma ex-namorada e eu fui assaltado na metade do caminho. Levaram minha mochila com meu telefone e o meu cartão dentro. Vocês sabem, você tem que cancelar o cartão e você tem que solicitar um novo cartão. Na época, eu tive que ir na minha antiga agência bancária, que era lá na Tijuca, enquanto eu sempre morei em São Gonçalo. Só que eu trabalhei no Bradesco Seguros, que ficava, na época, lá no Rio Comprido, pertinho da Tijuca, né? E eu falei, cara, vou lá e vou revisitar o pessoal do trabalho, né? Poxa, os amigos de trabalho, de repente almoçar com eles e tal, matar a saudade, botar o papo em dia, ver como é que eles estão, eles vão ficar felizes em me ver e tal. E assim eu fiz. Resolvi o que eu tinha que resolver na agência e fui lá no Bradesco. Eu já comecei a achar algumas coisas muito estranhas. Uma pessoa com quem eu trabalhei, ela era a secretária da minha ex-chefe e eu era o subordinado direto dessa pessoa. Eu passei por ela. Foi muito estranho porque o que acontece? A gente tinha uma rotina cotidiana muito próxima, a ponto da nossa rotina se estreitar para depois do trabalho. Por exemplo, ela às vezes ia visitar a mãe numa outra cidade, que tinha que pegar um ônibus de viagem. Eu ajudava ela com bagagem, a gente ia conversando, trocando ideia e tudo mais. Ela me ajudava com as minhas questões pessoais. Chegou a tirar um relógio para eu dar de presente para minha mãe, isso na época, no cartão dela, e eu paguei para ela. Comprei roupas com ela. Enfim, a gente tinha ali uma situação muito clara de um carinho mútuo, né? Tipo assim, ela era uma pessoa bem mais velha, então antes que vocês pensem em segundas intenções. E quando eu passei por ela, eu senti um total afastamento da parte dela, tipo assim, ah, Felipe, nossa, você não esquece a gente, né? Eu olhei, sabe quando você toma aquele 1 a 0, você fica assim, meio bambeando, tentando entender, ué, o que houve? E aquilo deu um gelo, aquilo deu um certo amargor. Aí eu cumprimentei ela e segui em frente. No caminho, eu encontrei um outro camarada lá do setor que ele era muito zoeiro. Ele não era necessariamente um amigo, mas era um cara muito querido na época. Normalmente, o mesmo afastamento. E assim com ele, várias pessoas que eu conhecia de vista que não cumprimentaram, não olharam na minha cara, ou de repente fingiram que não me viram, sei lá. E eu não levo pro coração, né? As pessoas não são obrigadas. Só que eu lembro que nesse dia eu voltei muito frustrado, porque quando eu conversei com meu pai tempos depois, quando ele foi demitido também, meu pai que, porra, trabalhou no Bradesco com uns 25 anos ou mais, cara. Ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Felipe, eu convivi durante muitos anos com pessoas no meu setor que eram como se fossem irmãos, sabe, família. No dia seguinte em que eu voltei lá, após a minha demissão, essas pessoas mudaram completamente comigo. E eu lembro que eu fiquei tentando entender aquilo, cara. Aquilo foi uma coisa que me incomodou durante muito tempo. Porque eu sempre fui, pelo menos na época, eu era aquela pessoa que eu misturava as coisas, tipo assim, ah, essas pessoas do trabalho, elas são família, né, de certo ponto. E eu não tô dizendo que não existem situações em que você faz amizades pro resto da vida que são pessoas do trabalho. Só que foi uma realidade, assim, um choque de realidade muito terrível. De você conviver durante anos com as pessoas ali, e de repente, no decorrer de pouco tempo depois, as pessoas tratam você como um estranho ou uma pessoa com quem parece que você nunca teve ali uma convivência cotidiana. E me parece que essas pessoas elas têm um certo receio de que você vá tentar pedir
para voltar ao trabalho, uma ajuda para levar currículo, ou um favor dessa natureza, o que não era verdade. Eu não queria, na época, de forma alguma, voltar para o Bradesco. Só que ficou esse aprendizado, né, rapaziada? Então, vocês têm amigos no trabalho, as pessoas precisam do seu serviço e você precisa da cooperação delas em contrapartida. Então faça a coisa meramente profissional e não erga expectativas, né, esperanças de que essas pessoas vão tratar você como um amigo do peito, que vocês vão ter aquelas pessoas ali para poder contar em momentos de dificuldade. Vocês não vão, cara, entendeu? Não vão. As pessoas, elas são completamente separatistas do âmbito profissional e do âmbito pessoal. Então, para evitar frustração, sempre tem essa premissa. Não se feche para as pessoas, mas não espere nada delas que elas não vão poder entregar para você nesse ambiente, né? Sobretudo no ambiente corporativo, competitivo, onde as pessoas querem crescer e elas vão fazer o que tiver que ser feito. Vocês vão ficar chateados comigo, eu sou essa pessoa. Beijo, sobe o letreiro. Eu sou essa pessoa, gente. Não tenho amizade. Quando eu trabalhava, todo lugar que eu fui trabalhar, tinha uma boa relação, ok? Convivia, bacana. Mas, assim, foram poucas pessoas em que eu travava ali uma relação bacana. De, tipo assim, contar várias coisas. E no final, quando eu tinha que sair do local e desfazer, eu dava tchau, tchau, tchau. E acabou. Isso aconteceu comigo, gente, porque primeiro tá ligado à personalidade. O que ele contou aqui é uma variante tão grande, gente. É uma variante, porque eu vi locais de trabalho em que as pessoas eram muito amigas. Tinha pessoas ali que se davam verdadeiramente bem, que chamou para ser madrinha de casamento, que frequentava a casa uma da outra, e como prova de que elas tinham ainda mais amizade, e detalhe, tá ligado ao meio eu vou explicar para vocês, tá ligado à cultura do local. As pessoas ali, elas têm uma aliança maior, e existem outros locais em que as pessoas têm uma cultura lá dentro em que deixa um contra o outro, deixa uma cultura arisca. Vou contar para vocês, nesse local que eu trabalhei, que todo mundo era bem amigo, tinha umas pessoas ali que se davam tão bem, que depois, quando saíram, foram visitar, foram super bem recebidas, não sentiram esse sentimento que ele teve, e depois ainda pediram para voltar e voltaram. Não era empresa privada. Era empresa da prefeitura, concursado. E eu sempre senti isso, gente. No meio de concurso público, não todos. Eu já fui em locais que tinham clima arisco também. Mas quando é concurso público, ninguém ali está com o seu na reta. Então as pessoas são mais leves. Não adianta você, na falsidade, ir lá falar mal de mim para a direção. A direção não vai me demitir. Ah, mas fulano errou ali, ou não sei o que do trabalho. Não vai me demitir, eu sou concursada. Então as pessoas eram mais leves. Não ficava ali cão engolindo cão, todo mundo se olhando esquisito, sabe? Quando eu trabalhei em empresa privada, e detalhe, tinha um detalhe, com pessoas mais velhas, eu sinto isso muito mais pesado de pessoas mais velhas do que geração mais nova. A geração mais nova sai da escola e quer tratar o pessoal do trabalho igual escola, então eles são leves também. Agora, a galera mais velha, que já está ligada do esquema, é o mais pesado que tem. Empresa privada que paga bem e a galera é mais velha, se prepara. É um clima arisco, nem todo mundo é amigo. Na verdade, poucos são amigos, né? Porque a qualquer momento sua cabeça pode rodar, é pressão. Entendeu? Um fala mal do outro, então você fica numa situação de, cara, não tem muita amizade aqui. Então, existe uma variante de personalidade, a cultura do local, se é empresa privada, se é empresa pública, que no caso, digo aqui, concursados. Como é que é a relação da chefia? Quem dita muito o clima lá dentro também é chefia. Tem chefia que vira um contra o outro. E existe um clima arisco, porque a própria chefia permite esse clima e endossa para que um traia o outro. E depois eu quero comentar sobre isso. Empresa privada, os funcionários serem desunidos, terem uma certa desunião, eu não sei como explicar, gente, mas assim, ó, não é para eles brigarem, mas também não era para eles serem melhores amigos. Na empresa privada tem muito isso, e muitas vezes o dono, chefe, CEO, coordenação, supervisor, ele endossa isso. Porque se vocês se unem muito, vocês acobertam uns aos outros. Mas se vocês entendem que há uma amizade, mas existe também uma separação, mesmo que pequena, vocês já não ficam tão confiantes uns com os outros a ponto de fazer coisa errada e acobertar.
Tem muito isso na empresa. Quando é muito amigo, acoberta as coisas erradas. E permite com que muita coisa... não vou denunciar meu amigo. Meu amigo... Você tá entendendo? Vou contar pra vocês. Só que eu já tenho uma questão de personalidade. Então, ele não ia se assustar comigo. Porque eu já era um tipo de funcionária mais distante. Que conversa, tudo, mas não é muito de vou na casa, vou no aniversário e não sei o quê. Ele teve um contato ali com família. Eu não era, gente. Era trabalho, conversava legal, casa. Não ficava muito, sabe? E isso aconteceu comigo por personalidade e porque eu tomei uma rasteira quando fui trabalhar numa empresa privada. Eu tomei uma rasteira tão grande na minha vida. Uma pessoa lá fez um mal tão grande, eu fui demitida por conta disso. Foi um homem, gente. Não foi... O pessoal fala mulher com mulher, né? Mas foi um homem. Ele fez um mal tão grande pra mim dentro de uma empresa, logo quando eu era bem nova e já logo entrei no mercado. Ele se levantou assim tão forte contra mim. Na cabeça dele, ele tinha boas razões pra isso e eu vou contar pra vocês o que eu fiz de errado. Eu vou contar meus erros. Mas o que esse cara fez comigo? Meu Deus do céu. Se enquadra em difamação na última escala. Difamação de última escala. Ele não sossegou até ele ver minha demissão. Tudo porque eu tive um papo com ele em que eu acabei falando uma coisa sem pensar. Mas uma idiota, isso que eu era, porque eu era muito novinha. E gente muito nova fala sem pensar, não reflete. E ele era meu amiguinho. E eu julgava que aquele cara era meu amiguinho. Fui falar pra ele, falei uma besteira. Falei besteira, fiz besteira. Eu vou contar pra vocês. Mas o que esse cara fez comigo foi pra nunca mais. O que eu tomei, não tem amigo dentro de trabalho. Não quero mais papo, não. Não sei o quê. E o pior é que eu tive amigas depois e gostei muito, foi maravilhoso, mas sempre assim, um coração já, uma parte de mim morreu naquele dia. Quando aquele cara fez isso comigo, uma parte minha morreu, entendeu? Aqui, vamos aos comentários. Amigo, a gente faz na adolescência e infância. Depois disso, você faz conhecidos. Adulto não tem amigo praticamente. Tem conhecidos e interesses em comum. É um baque na vida do jovem adulto, mas é real. Não levou pro coração, só gravou um vídeo, né? Se você não faz amigos na escola e no seu bairro, provavelmente você já não fará. É verdade. Bairro, os vizinhos são nossos amigos. Dentro da família, primos, irmãos e amigos de escola. Depois, uma parte sua morre. Eu tenho uma mania de não voltar ao lugar que trabalhei. Vendo esse vídeo, eu me sinto aliviada. Eu também, eu sou igual a Maria, eu não volto. E teve lugar que eu gostei muito das pessoas. A gente tem um carinho. Sigo no Instagram, vi a pessoa, sempre comento, falo saudades, fulana, sabe? Sempre palavras assim de saudade. Não é tão distante assim, mas nem por isso eu vou lá visitar. Porque aquele lugar já não me pertence mais. Irmão trabalha igual colégio. Ninguém é amigo de ninguém, são apenas colegas. No colégio, gente, é chance de amizade. Que você leva ali para 20 anos. Não estou falando para sempre, mas por muito tempo, sabe? Você se dá bem de verdade. Na verdade, alguém provavelmente falaram mal de você lá. Não, às vezes é a cultura dele. Pode ser que ele tinha a ideia de que as pessoas gostavam muito dele como ele gostava delas. Mas na verdade elas não gostavam. E ele não percebeu. Pode acontecer isso. O ponto é, a única coisa que une vocês é o trabalho. Quando não se tem mais isso, não há necessidade de manter um bom convívio. Sou muito desapegada com amizades. Não espero nada das pessoas. Maquiavel já dizia, o ser humano deseja naturalmente ser amigo dos vencedores. Uma vez que você não está mais no ambiente e não tem mais o que oferecer de volta, você será rejeitado. Gente, eu não acho que todo mundo... Eu conheci gente muito bacana, mas vai das pessoas, entendeu? Vai de um para outro. Isso é tão real. Saí de licença maternidade. Quando retornei, voltei em grande empolgação. Me frustrei tanto. As pessoas a quais eu tinha vínculo começaram a me tratar como se eu fosse uma desconhecida. Moral da história, você só é importante até determinado tempo no corporativo. O corporativo é frio, meus amigos, frio. Hoje o vídeo é curtinho, vamos sair do quadradinho. A pegada é diferente, as pessoas, elas mudam, elas fazem coisas, assim, você não tá ali no colégio. Fora, um não se sentindo tão confortável com o outro, sempre um clima de vamos perder emprego, vou perder meu sustento, esse é meu sustento, eu não vou ter meu sustento, então não tem amiguinho aqui, não tem amiguinho. Se tiver que... antes você ser demitido do que eu... Então, quando o seu sustento está em jogo, as pessoas, elas... Parou. Não tem amizadezinha aqui. Eu não vou me queimar para a gente ficar parça. A coisa muda. Escola não tem isso. O seu couro, ele não está em jogo. Mas eu xinguei o professor. Você nem sequer é expulso. No máximo, uma suspensão. Hoje em dia é proibido expulsar, né? É muito raro você ver. É convidado a se retirar e olhe lá. Se você entra na justiça...
É muito difícil uma escola expulsar um aluno, ou seja, o coro do aluno não tá verdadeira, ele não sustenta, ele não sustenta ninguém, ele não tá ali na batalha. Então, para ele travar uma amizade ali sem preocupação, se vai tomar uma punhalada, entendeu? Ele faz. No trabalho a coisa muda. Meu sustento tá em jogo, os boletos estão em jogo, o sofá que eu comprei, o fogão que eu comprei, a comida, as compras do mês estão em jogo. Então, cara, se é pra ser demitido antes você do que eu. É bem assim, gente. É bem assim. Mas lembrando, existe uma variante. Cultura do local, personalidade, essas questões que eu tô falando agora de sustento. Então, tem várias questões que fazem com que a gente tenha uma separação e não trave uma amizade tão firme. Agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Que eu tomei uma lapada merecida, dali em diante... Ali foi aprendido, não tem amizade no trabalho. Vou ter que ser breve, senão o vídeo fica muito longo, gente. Gente, eu fiz uma besteira, eu era uma menina assim, imatura, idiota, burra. Porque o que eu falei pra aquele homem, eu não acreditava no que eu falava. Eu só falei, sabe quando você fala bosta e você não pensa no que você fala? Eu trabalhava numa escola, colégio particular, não tem local mais tóxico do que colégio particular, os professores só faltam se matar. Entendeu? Eles só faltam se matar. Porque normalmente a direção endossa que eles se matem pelo trabalho deles e matem uns aos outros. Existe muito, não todas, mas existe um clima hostil, por incrível que pareça, gente, em escolas particulares. Colégio particular, o bagulho é nervoso. Você é louco. Gente, vamos lá. Aí eu tinha amizade, eu tinha quantos anos? Eu era bem muito nova. Tava na casa dos 20, lá no começo da casa dos 20, tá? Menina burra. Ah, Nossa, que ódio que eu tenho de mim. E eu tinha muita amizade com os tios do portão que cuidavam, inspetores que cuidavam também do portão. Eles eram inspetores e também cuidavam da entrada e da saída. E eles andavam pela escola, sempre ajudando a organizar os alunos. E eles eram muito legais, muito simpáticos. Só que eram 3, só que um deles sempre vinha conversar comigo, puxar assunto. E eu fiz uma besteira, que eu falei o seguinte pra ele. Eu tava dando aula pra um tipo de idade de criança. Eu dava aula pra todas as idades. Todas. Só que tinha uma idade que eu não gostava muito. Por quê? Era meio difícil de dar aula para aquela idade. Eles não entendiam muito bem, eles estavam entre a alfabetização. E a forma que eu falei para ele parecia... Eu falei assim, ai, nessa idade assim eu não gosto, tio. Ai, não gosto. Aí, porque eu tava dando aula para eles, eu falei, não, nessa idade eu não gosto muito. Eu gosto mais daquela idade ali, porque entende mais fácil. Eu quis dizer para eles, vocês entenderam, né, gente? Tenho preferência em dar aula para uma certa faixa etária, pois é mais fácil. Só que a forma que eu falei, a ênfase que eu dei, não parecia que eu preferia. Não, parecia que eu odiava. Ou foi isso que ele entendeu, eu já não me lembro como eu falei. Eu lembro o que eu quis dizer. Gente, o que eu fiz, mano? Cala a boca, Nicole. Você não prefere nada, bicha. Você aceita o que vier. E nada a ver, gente. Nada a ver. Hoje em dia eu percebo que era a melhor fase. Hoje em dia eu percebo que era a melhor sala, isso sim. Aí o que eu falei? Da boca pra fora. Gente, esse homem falou mal de mim pra todo mundo. Ele foi, gente, em um por um. Só que ele contava a história, tipo, num nível que ele falava assim, cara, ela não gosta dessa escola, ela não gosta dessas crianças, ela não gosta, ela tem desprezo por tudo isso aqui. Ele falava nesse nível. Ele falou nesse nível. Ele falou pra todo mundo. Ele chegou a falar de mim para a direção, para a galera da faxina. Ele chegou a falar para os professores, que eram meus colegas, e também falou para outros professores de outros horários que nem me conheciam. Ele falou para todo mundo. Ele gastou grande parte do tempo dele, de várias semanas, falando de mim e dessa história. Eu não pude nem ter a chance, gente, de me desculpar por ter sido mal interpretada, porque não era o que eu quis dizer. Perdão, eu tinha, sei lá, 20 anos. Falar bosta, fala tanta merda sem pensar, cara. Mas assim, a direção não teve dó, cara. Me chamou lá. Ele nem olhava mais na minha cara. Tudo por conta de uma conversa e a gente era super amiguinho. Tá aí, a gente era super amiguinho, gente. Que amizade, não, cuidado. Ali uma parte minha morreu. Eu senti que eu errei, eu senti que eu falei sem pensar. Não era verdade o que eu falei. Na verdade, eu gostava daquela escola, tanto é que eu chorei pra sair. Só que nossa, gente, uma parte minha ali morreu. Cara, por quê? A pessoa veio, ela puxou assunto comigo, não fui eu que fui procurar ele veio me procurar, ele puxou assunto, ele ouviu uma coisa que ele não gostou, ele não falou comigo, ele falou com todo mundo e ele não se viu em paz até que a direção pedisse a minha demissão. E, gente, ali eu percebi uma coisa. Pensa antes de falar e cuidado com quem você fala no trabalho. Hoje a pessoa que você tem papo quase todo dia, que vocês dois são amigos e tudo, é a mesma pessoa que vai lá na direção. Ela não chega em você e fala, ó, não fala isso não foi legal, não gostei do que você falou. Ela vai lá na direção e pede sua cabeça.
Acabou, uma parte sua ali morre. Amigo, vou te falar o que é amigo. E eu lembro que eu tive uma professora, muito amiga minha, que eu tinha muito carinho por ela, até hoje eu tenho. E ela falou isso pra mim, ela falou, pô, Nicole, eu já fui coordenadora. Ela era concursada, mas ela foi coordenadora de escola particular. Ela falou assim, Nicole, você nunca ia acreditar quantas pessoas eu vi que andavam juntas, tomavam café juntas, eram amigas, Nicole. E a outra vinha desse grupo e ela fala mal da amiga pra mim, eu coordenadora. Você não tem dimensão quantas pessoas são amigas dentro de uma escola, dentro de um trabalho. Elas almoçam juntas, vivem abraçada e uma delas vai lá e mete o pau na direção. E a outra nem suspeita que tá pedindo a sua cabeça, tá pedindo pra você ser demitido. Então, gente, uma parte sua morre. E eu acho que ele não passou por isso. Eu acho que ele não passou por isso. Mas os coleguinhas devem ter passado. Porque acabou ali. Ali você entende tudo. Não tem um que conversasse comigo que eu não era cobra criada. A pessoa vinha bater papo comigo, pois eu não falava nada. Eu assim, legal, né? A pessoa lá sentando rei em todo mundo. Eu, nossa, que chato, hein? Que pena. Eu queria mais é que se explodisse. Ali, pra mim, tudo já mudou. Eu, o quê? Não abro, não falo mais, porque além de falar besteira e depois me arrepender, porque eu também erro e eu acho que eu errei sim, gente. Além disso, as pessoas vão levar o que eu falo a ferro e fogo e não vão me perdoar. E não vão falar comigo, vão pedir minha cabeça. Então, que isso exploda tudo, não tenho papo aqui com ninguém não. É bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Era bem assim, gente. Então é isso, gente. Me conta aqui sua interpretação sobre tudo isso e como foi sua experiência no ambiente de trabalho. Travar amizade pra vocês gostariam que fosse mais forte esses laços? Ou, na verdade, você é da galera que quer distância? Ou alguma coisa aconteceu? Ou, na verdade, você realmente quer uma distância com o pessoal do trabalho? Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo!